Nesse vídeo eu vou te falar da relação do câncer com a nova medicina germânica. Meu nome é Rafael Braga, eu trato as causas emocionais dos cânceres, das recidivas e das metástases para que seu corpo alcance a autocura. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a nova medicina germânica, mas eu vou te contar um pouco da história dela para que você entenda essa relação do câncer com a nova medicina germânica e como isso pode te ajudar no tratamento do câncer. A nova medicina germânica foi criada por um médico alemão chamado Richard Hammer. Nós sempre falamos Dr. Hammer. Ele era um médico que já trabalhava em um hospital oncológico de grande porte, tratava ali os seus pacientes e não via a relação das emoções, dos conflitos emocionais com o câncer. Porém, ele perdeu um filho com 22 anos de idade. O filho dele tinha 22 anos de idade, estava no mar ali da Itália, e um príncipe da região dando tiros aleatórios, todos estavam de barco, e o filho dele não tinha nada a ver com esse príncipe. Mas esse outro, dando tiros aleatórios, acertou o filho do Dr. Hammer, que estava dormindo. Ele foi em estado gravíssimo e em poucos dias foi a óbito. O Dr. Hammer foi a grande perda da vida dele. E em poucos meses, ele foi diagnosticado com um câncer de testículo. Só que quando ele foi fazer o tratamento, ali no mesmo hospital onde ele trabalhava, ele começou a conversar com outros pacientes que também estavam passando pelo câncer de testículo. E ele viu que todos haviam tido algum tipo de perda, algo dolorido também. E ele viu que o tecido histológico, o mesmo tecido que é do testículo, é o dos ovários nas mulheres. E com isso começou a conversar também com as mulheres com câncer de ovário. E viu que a maioria tinha tido algum tipo de perda também, sensível, algo que doeu muito. Perdeu um ente querido ali. Como o Dr. Hammer já era um inventor, ele era formado também em teologia, filosofia, ele começou a pesquisar mais a fundo e foi percebendo a relação de certos tipos de conflitos emocionais com certos tipos de câncer. E ele foi observando também, através das teorias da evolução, a relação do tipo do órgão com os tipos de conflito devido à função daquele órgão. E com isso, ele foi desenvolvendo a nova medicina germânica. Já na década de 80, ele já havia tratado milhares de pessoas. Só para você ter uma noção, de 6.500 pacientes que ele atendeu com a nova medicina germânica, passados 5 anos dos atendimentos, 6.000 pacientes ainda estavam vivos. Sendo que no meio desses pacientes haviam muitos pacientes desenganados, haviam pacientes com metástases, recidivas, e mesmo assim, 6.000 ainda estavam vivos, ou seja, ele perdeu menos de 10% dos pacientes, que não é uma realidade para os cânceres. Só para você ter uma ideia, câncer de pulmão no mundo, a sobrevida média do câncer de pulmão é de 18% de todas as pessoas que são diagnosticadas. Depois de 5 anos após o diagnóstico, 18% estarão vivas. Isso é uma média no mundo. No caso do Dr. Hammer, mais de 90% estavam vivos após 5 anos. E algo que fez com que a nova medicina germânica fosse menos propagada foi que o Dr. Hammer ele era totalmente contra as quimioterapias. Ele dizia que a quimioterapia fazia mais mal do que o próprio câncer para a pessoa. Ele não era contra cirurgias, porque ele via que muitas vezes era necessária a cirurgia, como por exemplo, nos cânceres de intestino, que havia obstrução, era necessário cirurgia, mas ele batia firme contra a questão das quimioterapias. E o que ocorreu com ele? Foi perseguido, ele chegou até a ser preso, mesmo tendo resultados positivos. Inventaram calúnias contra ele, que depois foi desmentidas ali pelas próprias famílias dos pacientes envolvidos. Mas mesmo assim, o sistema como um todo, a indústria farmacêutica como um todo, não queria que essa informação chegasse até as pessoas. E é muito interessante que quando eu conheci a nova medicina germânica, eu conheci um senhor que nem é conhecido, que nem internet tem, mas já havia tratado mais de 1.000 pacientes com resultados surpreendentes desses pacientes, um indicando para outro, um indicando para outro. Foi assim que eu conheci. Como eu sou formado em fisioterapia, onde nós já temos uma visão mais holística do ser humano,
com o próprio conselho de classe, liberando vários tipos de terapias alternativas para que nós possamos utilizar, eu cheguei até a nova medicina germânica. Isso buscando uma solução a respeito do câncer, buscando uma solução para um ente querido, um familiar muito amado. É provável que eu estava como você, não sabendo que havia algo a mais, havia algo que influenciava diretamente no câncer, nas recidivas e metástases, só que não sabia o que. E a nova medicina germânica, ela traz essa visão dos conflitos emocionais e a gente consegue identificar quais foram as causas reais que levaram o corpo a dar início ali ao câncer. E identificando essas causas durante uma terapia, por exemplo, nós tratamos ela. Aí eu já utilizo outras técnicas para tratar. Por quê? Porque eu vejo resultados mais rápidos, resultados mais certeiros. Então, para mim, a nova medicina é como se fosse ali o exame de imagem que vai mostrar o lugar certo. E já outras terapias, elas, elas vão ser as ferramentas que eu vou utilizar para retirar, para ressignificar aquelas questões emocionais da vida de cada pessoa. E com isso, quando eu comecei a trabalhar com a nova medicina germânica, eu já tratei várias pessoas com resultados positivos. Testei em muitos pacientes, como eu sempre trabalhei com pacientes oncológicos já há muitos anos, então eu comecei a testar e saber para o câncer que aquele paciente tinha, se ele tinha passado por situações que batiam com aquele tipo de câncer e haviam passado. E no decorrer dos anos, eu tive sucesso com pacientes já desenganados, pacientes que estavam ali em sua casa esperando a morte, segundo a medicina, e foi tratada a questão das emoções e o corpo começou a apresentar resultados, começou a modificar toda a história daquela pessoa. Mulheres com câncer de mama, onde, após o tratamento emocional, a utilização da nova medicina germânica e outras técnicas, o câncer simplesmente desapareceu. Aí você pode até perguntar, mas cadê essas pessoas? Como eu sou um profissional da saúde, eu não uso antes e depois. Então, isso aí eu nunca vou utilizar. E do mesmo modo que essas pessoas chegaram até a mim sem precisar do antes e depois, cabe a você entender e decidir tratar as causas emocionais do câncer. E a nova medicina germânica no tratamento do câncer é tão interessante que nós vimos já sintomas físicos já a partir do primeiro dia de tratamento. A pessoa passa a ter sintomas físicos. Do mesmo modo que o câncer é uma reação física do corpo, para ele ser retirado também é necessário haver reações físicas. E o seu corpo apresenta essas reações físicas e emocionais. Devido à minha experiência, eu desenvolvi um processo terapêutico com início, meio e fim, para que a pessoa saiba que está começando e terá um fim aquela terapia, e não precisará ficar ali um ano ou meses nessa terapia. Não, é uma terapia direta, direta ao ponto, em poucas sessões. Você pode conhecer mais sobre essa terapia aqui na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário, terá um link onde você pode conhecer, tem uma página com todas as informações e você pode decidir por se tratar, tratar as emoções ligadas ao câncer e se ajudar. Esse que é o principal. Eu não sei se você é como eu, mas quando havia um ente querido ali em estado grave no hospital, o que eu fazia? Era virar noites atrás de uma solução para ele. É isso que eu fazia. Às vezes nem conseguia dormir. E talvez você seja essa pessoa como eu, que está atrás de soluções para o câncer e para as metástases. Aqui no canal tem vários vídeos, estudos falando da questão do câncer, das recidivas, metástases, relacionado às emoções, relacionado à nova medicina germânica, relacionado a outras terapias. E é isso que nós vamos diminuir a quantidade de mortes por câncer no Brasil, tratando esse lado que estava sendo deixado de lado. Caso você não vê ninguém falando sobre, eu estou aqui para divulgar essa informação e mudar a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.